Boa tarde, igreja do Senhor, graça e paz esteja com os irmãos, amém? Queridos, eu quero convidar vocês a se colocarem em pé. Nós vamos agora orar, colocar a nossa vida diante de Deus. Nós vamos colocar-nos como realmente oferta suave diante do nosso Senhor. Que você possa entender que você, diante de Deus, não é fraco. Diante de Deus nós somos todos fortes. O Senhor chamou um povo forte. E a Bíblia nos diz: jovens, eu vos chamei porque vocês são fortes em mim. Então, querido, em nome de Jesus, nós vamos declarar que perto está o Senhor. Amém, igreja? Quem aqui sabe que Deus está perto? Deus não é um Deus de longe. Deus é um Deus que caminha no meio do seu povo, junto com o seu povo. Ele faz menção do seu povo. Então, toda honra, toda glória, todo louvor nós vamos dar ao nosso Senhor. Que nessa tarde você possa se abrir completamente, declarando que você e sua casa realmente vão servir ao Senhor, vão fazer aliança com Deus de novo em 2015, declarando que tudo quanto você fizer, haverá a prosperidade do Senhor, a bênção do Senhor estará na tua vida, amém? Quem recebe isso, amém? Então, Senhor, nós queremos declarar, Deus, que o Senhor vai fazer chover sobre as nossas vidas, a chuva serôdia, a chuva temporã, a chuva de bênção do Senhor na nossa vida está preparada para que nós possamos usufruir. Ó Deus, nós queremos agora largar toda a ansiedade, largar toda a preocupação, largar, Senhor, todas as motivações erradas e nos derramarmos diante do Senhor. Que a tua glória seja bem-vinda neste lugar, que o Senhor se assente no trono do nosso coração, que é só teu, Senhor. O trono da nossa vida é para o Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, passeia no meio da tua igreja, enquanto a equipe de louvor canta, Senhor, enquanto eles te adoram. Ó Deus, nós te convidamos que o Senhor desça do céu, que o Senhor se incline os teus ouvidos ao louvor, à adoração, e que o Senhor quebre as cadeias, que o Senhor salve essas vidas, que o Senhor liberte o seu povo, que o Senhor faça, Senhor, cura, prodígios, sinais, milagres no meio de nós. Nós declaramos, Pai, que toda sorte de bênçãos espirituais reservadas em Cristo Jesus para o seu povo nessa tarde, nós beberemos, nós comeremos, nós nos fartaremos da abundância que vem do Senhor. Todo medo, toda ansiedade, toda insegurança, oh Paizinho, nós rejeitamos na nossa vida, porque nós cremos que nós temos o Senhor como nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará. Nós somos uma igreja forte em Ti, ó Deus. Somos filhos do Deus Todo-Poderoso, aquele que caminha no meio do seu povo. Então, Deus, nós levantamos as nossas cabeças. Muitas das vezes vêm as pressões, as inseguranças, as angústias e nos colocam para baixo. E nós vamos ficando fraco, debilitado, inseguros, doentes. Mas nessa tarde, Senhor, quando o Senhor estiver caminhando no meio de nós, nós vamos levantar as nossas cabeças aos céus, porque de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. E nós confiamos a nossa vida inteiramente, integralmente, e dependemos do Senhor. Venha habitar no meio de nós, porque o Senhor está aqui, Deus, perto de nós. E nós te louvamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Com fé no seu coração, meu querido, vamos celebrar ao Senhor, porque perto está o Senhor daqueles que o buscam.
Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Então cumprimente o seu irmão, fala: meu irmão, que Deus abençoe sua vida nessa tarde, que o Senhor possa derramar na sua vida um cuidado, um amor, uma proteção. Seja bem-vindo, povo de Deus. Muitos dentre nós estávamos em viagem, outros estavam em férias, e alguns dos irmãos ainda vão reservar estes dias para poder viajar. Então nós queremos dizer que somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas, e estamos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, nas nossas vidas. Estamos vivendo um momento bem diferente aqui no meio da igreja, e nós não temos como começar um culto dizendo que, por exemplo, hoje estamos eu e o pastor Rafael. Nós estávamos aqui ontem no culto de sábado, no culto das 8h30, no culto das 10, no culto das 5, ficaremos no culto das 19, e não tem como nós não ficarmos com um sorriso no rosto, porque pensa, pastor Gilson, pastor Ronaldo, pastor Djalma, pastor Domício, enfim, os pastores mais velhos pegaram as férias no mesmo momento, e deixou para que nós ficássemos aqui, eu, ele, o Yuri, que não está muito bem de saúde, ficou em casa. Então não tem como nós não agradecermos a Deus pela confiança que Deus tem nos dado, e os irmãos têm nos recebido muito bem. Então nós somos gratos, começando o ano com irmãos tão felizes, tão abençoadores. Quando nós estamos aqui, a gente vê o sorriso torcendo pelas nossas vidas, felizes com as nossas vidas. Então a Deus seja a honra, a glória, o louvor, e nós podemos dizer que somos família, somos corpo de Deus. Um investe no outro, um celebra com o outro, um aprende com o outro, um motiva o outro. O fraco diz: forte eu sou no Senhor. Um ao outro ajudou e diz: seja forte mais uma vez. Queridos, é a graça de Deus sobre nós. Então, quando você cumprimentou o seu irmão, você disse que Deus te abençoe. Nós queremos dizer que Deus realmente abençoe você, a sua casa, a sua família, como nós cantamos assim. E eu lembro da Silvinha, né, na época que nós estávamos escutando várias músicas. Eu estava dizendo com o pastor Rafael agorinha, quando Diante do Trono fez essa música, eles tiveram várias experiências com Deus. E eu estava assistindo o último DVD do Diante do Trono, e eles gravaram no sertão. E lá na cidadezinha, eles gravaram em 4 lugares. Na primeira cidade que eles foram, eles mostraram que há 12 anos nenhuma gota de água caiu do céu. Em 12 anos não havia chovido nenhuma gota. E eles começaram a cantar num lugar tão simples, tão pobre, tão pobre. Eles cantaram para 30, 40 pessoas no máximo a gravação do DVD. Era só para aquele povo do sertão. E na primeira música uma nuvem começou a se formar, os ventos vieram, as árvores se balançaram. Na terceira música a chuva veio. A chuva veio. Glória a Deus. Esse é o poder do nosso Deus. É um Deus que faz e refaz, é um Deus de abundância. Então quando nós cantamos, eu disse no começo, eu quero que Deus use a equipe de louvor, porque a palavra de Deus diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Você é povo de Deus? Amém. Então enquanto nós cantamos, deixa Deus visitar o teu coração. Enquanto nós cantamos, deixa Deus quebrar as cadeias, as correntes que te prendem, porque há libertação no meio do louvor, porque Deus se faz presente. Quero convidar você novamente a colocar a sua mão no seu coração. Já que você cumprimentou o seu irmão, você veio aqui, cantou: conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, o Senhor, com tudo que sou. Nós cantamos isso, então faça isso realmente a sua oração. Ó Deus, nós viemos aqui como povo do Senhor, e nós queremos te pedir, Deus, venha sobre nós. Em todos os momentos, em todas as ocasiões, nós queremos prosseguir em conhecer o Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Redentor, o amado, desejado das nossas almas. Ó Deus, quando o Senhor enviou Jesus nesta terra, Ele nos ensinou tantas coisas. E ó Pai, nessa tarde nós queremos te agradecer pelos ensinamentos de Jesus em nossa vida, porque Ele realmente veio para dividir a história em antes dele e depois dele. E nós queremos te pedir na nossa vida, Senhor, que o Senhor venha marcar com sua presença, tirando todas as nossas trevas
e fazendo a luz do Senhor resplandecer neste ano em nossa vida, e que possamos viver desesperados, apaixonados pelo Senhor e desejar a tua vinda. Ó Deus, se o Senhor tivesse nos dito que este ano o Senhor voltaria, tantas coisas que são importantes hoje para nós mudaria o valor. Se o Senhor voltasse no mês de abril, tantas coisas nós apressaríamos em fazer para os outros. Nós deixaríamos de fazer tantas outras coisas, porque tudo perderia o valor. O Senhor estaria voltando para nos levar junto a Ti. Mas Senhor, como nós não sabemos o dia da sua vinda, nós queremos declarar que o nosso coração te anseia, que o nosso coração tem sede de Ti, que independente, Deus, do dia, nós queremos dizer que Te amamos, que declaramos que dependemos do Senhor e queremos colocá-lo como prioridade em nosso coração. Queremos conhecer e prosseguir em Te conhecer. Receba a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Nosso informativo está no ar. Por favor, preste muita atenção. Desde novembro do ano passado, o ID, Instituto de Desenvolvimento Evangélico, está com a campanha Padrinho Solidário, uma iniciativa em busca de ajuda financeira através de doações mensais. O encerramento da campanha Padrinho Solidário será no dia 5 de fevereiro, às 19h30, com um show de solidariedade. Convide seus amigos e familiares para prestigiarem esse evento e contribuírem com esse projeto. O resultado do Show da Solidariedade 2014 se concretizou em 2015, com a compra da sede do ID e começo da construção do novo prédio. Essa segunda edição da campanha é para que em 2016 o ID tenha 200 padrinhos mantendo 200 crianças. Seja você um abençoador desse projeto. Apadrinhe uma criança com apenas R$50 por mês durante um ano. Anote em sua agenda e convide seus amigos. Show de Solidariedade, dia 5 de fevereiro, às 19h30, aqui no Templo, com a presença do Ministério Barcos e Alfa MCs. A entrada é de graça. Show de solidariedade, porque ser solidário é show. Queremos convidar você para o encontro de discipuladores com Deus, um encontro sobrenatural. Uma equipe de Santarém, no Pará, virá especialmente para ministrar aos participantes no acampamento Aprisco, dos dias 20 a 22 de fevereiro. O valor do investimento é de R$250 e pode ser parcelado em até 3 vezes. As ministrações são de grande impacto de amor, abrem o coração para o cuidado, proteção e projeção mútua e nos desperta para o resultado da transparência no discipulado, a cura. O encontro de discipuladores com Deus é algo que veio diretamente do Espírito Santo para a sua igreja nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Temos certeza que você será grandemente abençoado. As inscrições podem ser feitas no escritório da igreja durante a semana em horário comercial e nos intervalos dos cultos, no balcão ali no hall da igreja. Importante, durante os dias de encontro não haverá trabalho para crianças no local. Você sabia que a religião que mais cresce no mundo é o Islã? E que os muçulmanos possuem um projeto de serem a maioria na América Latina em poucos anos? E você sabia que eles estão muito mais organizados que nós cristãos para alcançarem esse objetivo? Deus ama os muçulmanos e não podemos ficar parados.
devemos obedecer ao chamado de Cristo em anunciar o Evangelho a todos. Então prepare-se, nos dias 2 a 6 de fevereiro acontecerá em nossa igreja o curso Temas e Desafios Islâmicos da Atualidade. Será oferecido pela M3, Missão Mundo Muçulmano, um ministério de treinamento destinado a informar e preparar cristãos para evangelizar muçulmanos e discipular ex-muçulmanos convertidos a Cristo. O valor é de R$ 110 por pessoa e as vagas são limitadas. Entre em contato com o Ministério de Missões pelo telefone 3041 4421 e garanta sua vaga. Atenção! No dia 3 de fevereiro, terça-feira, retornam as reuniões de líderes de missões. Todos os líderes de missões das células estão convocados para a celebração do início das reuniões de 2015. Caso sua célula ainda não possua um líder de missões, você pode enviar um representante. A reunião acontecerá às 18h30 na sala 113. Termina aqui o nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Deus te abençoe. Graça e paz, amém? Como é bom a gente já começar o culto aprendendo que nós temos que conhecer a Deus. E as crianças também precisam conhecer a Deus. E o Mini já está deixando disponível para os pais que têm alguma dificuldade de fazer o culto doméstico. Esse livro aqui ajuda bastante quem está começando agora. E não pense que o seu bebê não entende nada, porque Deus já fez a inteligência dele e ela não vai ser aperfeiçoada, não. Ela já está prontinha. Tudo que você ensinar para sua criança, diz o versículo, que se ela envelhecer ainda, não vai se esquecer desse caminho. Então, nós temos já no segundo andar essa revista que vai ajudar para o culto doméstico, bem como a gente também tem a devocional para as crianças que já sabem fazer algum tipo de leitura, que talvez você ainda precise ajudar. A gente também tem uma revista que possa fazer com que a sua criança aprenda um pouquinho mais do que já foi ensinado lá no Mini durante a semana. Para os pré-adolescentes, tem uma novidade que é o pão diário. E tenho certeza que as crianças e os pré-adolescentes vão gostar demais. A minha filha já viu, já arregalou os olhos. Mãe, é esse mesmo, que eu já havia dito para ela. Que tal, se você não tem ainda um filho pré-adolescente, presentear algum pré-adolescente aqui da igreja ou de algum projeto que você já está cooperando? Tenho certeza que vai reforçar a palavra do Senhor na vida deles. E para as células que recebem crianças, também a gente tem a revista que vai facilitar muito o trabalho, tem brincadeira, já tem atividade, já tem dicas que vocês possam fazer, tanto com crianças de 1 e 2 anos, também como para crianças até 8, 9 anos, vai ser bem produtivo para a sua célula, vai facilitar bastante. E o Mini vai aprender isso mesmo. A gente não ficou de ouvidinho lá com a banda na hora que estava ensaiando, não. Mas o Espírito Santo já sabe como que ele envolve toda a igreja. E as crianças vão aprender que Deus é muito poderoso e nós temos que conhecê-lo. E para conhecer o Senhor, nós temos que nos relacionar com eles. Elas vão aprender também que tamanho que tem o Senhor. A gente pode medir muitas coisas. E Deus? Será que dá para a gente medir a Deus? Elas vão ganhar uma lembrança e vocês vão desafiá-las a medir a Deus. Que tamanho Deus tem? Elas vão esticar os braços, Não, mas é maior. E você vai ajudá-la a entender que mesmo tão grande e tão poderoso, Deus quer se relacionar com a sua criança, com o seu pré-adolescente. Que você possa fazer essa semana o seu filho aprender um pouco mais. Que Deus cuida do mundo inteiro e dele também. Vamos ficar em pé, ler o versículo, convido os nossos facilitadores. E se você tem desejo de servir ao Senhor no Ministério Infantil, procure-nos lá no segundo andar. Você será muito bem recebido. Vamos ler todos juntos o versículo?
vocês todos, os que estão longe e os que estão perto, escutem o que eu fiz e reconheçam o meu poder. Isaías 33:13. A mensagem é que reconheçam o poder de Deus. Vamos levantar as nossas mãos e abençoar a vida dessas pessoas que estão aqui, e que logo você também possa vestir o nosso colete e contribuir para o reino de Deus. Vamos orar? Oh, Pai, o Senhor está vendo essas pessoas aqui na frente. E eu sei que o Senhor chamou cada um e trouxe com as tuas mãos. E eu sei que há mais que o Senhor há de trazer. Pai, que os nossos professores nessa tarde sejam ungidos, ó Deus, nos lábios, Pai, na mente, no coração, para transmitir essa mensagem maravilhosa, que Tu és Deus grande, forte, tremendo, e quer que nós o conheçamos a cada dia mais. O Senhor se interessa por nós, coloca no nosso coração, Pai, o desejo de Te conhecer. Nós queremos ter sede e fome de Te encontrar todos os dias e Te conhecer e saber realmente quem Tu és, maravilhoso, grande. Obrigado, Pai, que as nossas crianças entendam a Tua mensagem, prepara o coração delas como um terreno fértil e que elas possam voltar para casa sabendo que só Tu és o único Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém! Vamos receber os pré-adolescentes e depois as crianças. Glória a Deus pela vida das nossas crianças. Podeis assentar, queridos. Enquanto o mini sai, a gente tem algumas ênfases ainda. O bonito é a gente ver que o versículo crescei e multiplicai, vocês estão vendo que os irmãos estão levando bem a sério, né? Cada dia que passa, aqui o mini está muito mais cheio de crianças. Então, que Deus abençoe a vida dos pais e dos facilitadores, do pessoal do mini. Queridos, nós temos no dia 20, 21 e 22 de fevereiro, sexta-noite, sábado de manhã, à tarde à noite, domingo de manhã, tarde e noite, o encontro de discipuladores, o EDD, que será na Chácara Aprisco, e o valor é de R$250 e está sendo dividido em 3 vezes. Se você fosse fazer este evento fora de Campo Grande, indo para Marília, nós pagaríamos mais do que 250 apenas no combustível, mas teria ainda o alimento e teria ainda a hospedagem, então sairia muito mais caro. Há cristãos, a gente aqui na igreja, que fica anos e anos e anos buscando ter uma experiência sobrenatural com Deus. Dizem assim: Senhor, eu quero ver os teus prodígios. Senhor, eu quero ver a ação do Senhor. Eu quero ver assim, o Senhor falando de uma forma sobrenatural. Todo mundo tem uma experiência, mas eu nunca vi. Todo mundo tem dons e eu nem sei qual é o meu. Todo mundo está vivendo algo diferente e comigo não acontece. Eu vejo isso e vejo aquilo dos irmãos, mas comigo nada. O que está acontecendo comigo? Eu digo a você que este encontro vai ser um divisor de águas na vida de muitos que têm esse questionamento: por que comigo ainda não aconteceu nada? Ou quase nada? Onde está o sobrenatural de Deus? Onde está o sobrenatural de Deus? Querido, eu vou fazer. Eu não abro mão de fazer um evento como esse, que vai lidar diretamente no meu espírito, na minha alma. Ouvir a voz de Deus, saber a identidade de Deus, saber quem eu sou em Deus. E é isso que, se você anseia por mais do Senhor, se você deseja mais do Senhor e não tem encontrado como você gostaria,
abra seu coração que de repente chegou o momento. Deus está trazendo o pessoal lá de Santarém, diretamente, toda a equipe, para fazer algo que realmente é sobrenatural. Deus não é natural, Deus é sobrenatural. Se você não tem visto o mover de Deus sobrenatural, está aí uma grande oportunidade de você ver. Você nunca mais será o mesmo. Amém? Terminando lá no balcão dos ministérios, você pode fazer a sua pré-matrícula para você participar. E hoje é um dia também festivo na nossa igreja, onde nós estaremos realizando um batismo, e nós queremos com alegria receber com palmas o pastor Jean. Seja bem-vindo, Jean. A água está quente, irmão? A água está ótima. E também a Fernanda, que é líder da batizanda Lara Ricaldi Machado. Vamos receber com uma salva de palmas também. Quem aqui está apoiando a Lara? Fique em pé, por favor. Olha lá, Lara, olha o carinho que o povo tem com você. Diz assim uma faixa: mas o fruto do Espírito é amor, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Célula 156. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Célula 156. Eu vos batizo com água, mas ele os batizará com Espírito Santo. Marcos 1:8. Parabéns por sua decisão, Larinha. Amamos muito a sua vida. Célula 156. Olha que povo tem mostrado carinho com você, né, amada? Você está feliz? É isso que você quer? Amém. Então vamos ouvir o seu testemunho de fé. Eu nasci em um lar cristão. Entreguei meu coração a Cristo em um retiro do Mini. Hoje eu sei das bênçãos que Cristo me proporcionou. Tenho uma mãe guerreira que, graças a Deus, nunca me deixou faltar nada, principalmente princípios cristãos. Com a célula, aprendi a amar e a respeitar o próximo, pois em Cristo somos todos irmãos. Quero mais uma vez me entregar ao Senhor. Amém. E pode ter certeza que Deus, Ele abre os céus para ouvir o coração de um arrependido que publicamente confessa a sua fé, declarando que o Senhor é Deus na sua vida. A Bíblia fala que há júbilos, há celebração, porque o seu nome foi escrito no livro da vida. E uma coisa que nós devemos nos alegrar no Senhor, não é porque os demônios nos submetem, não é porque nós podemos algumas coisas, mas o próprio Jesus nos falou que nós deveríamos nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Então seja bem-vinda, família de Deus. Esse testemunho de fé é do seu coração, você testemunha que isso é verdade. Amém. Então, autorizados por essa igreja, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Se você não é batizado e gostaria de se inserir na nossa família Primeira Batista, amados, há muitos irmãos que durante muito tempo frequentam a igreja, vem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas ainda não são membros, não participam do corpo diretivo da igreja. E eu pergunto, o que te impede? O que impede você de fazer parte do corpo de Cristo e ser muito mais abençoado do que você é? Aquele testemunho de vida público que nós escrevemos, que vocês escrevem quando é falado ali, amados, isso é muito sério no reino espiritual. Isso é muito forte no reino espiritual.
aquele que foi morto, Jesus que veio na cruz do Calvário, que derramou o sangue, que nos comprou, que comprou de todos os povos, tribos, línguas e nações, e fez para o Senhor Deus reinos e sacerdotes, nos inseriu no seu corpo, é por meio do batismo que nós somos inseridos no corpo de Cristo, mediante a nossa fé no Filho de Deus. Então não perca tempo, nada te impede de você fazer parte do corpo de Cristo. Se tem dúvida, eu quero me batizar, nos procure no final do culto, e a gente dá orientações para que vocês possam se sentir livres no nosso meio, inseridos no nosso meio, e principalmente no corpo de Cristo, amém? E hoje também nós queremos, eu tenho visto alguns rostos diferentes aqui, e queremos dar oportunidade a você que pela primeira, segunda ou terceira vez, ou é de outra cidade, está aqui em Campo Grande, está aqui nos visitando, mas que ainda não é membro da nossa igreja. Gostaríamos de cumprimentar você, de dar um abraço, perguntar o seu nome e abençoar a sua vida. Então, para que isso aconteça, nós precisamos saber quem são vocês. Então, por favor, se não for incômodo, fiquem em pé para que nós possamos ver. Tem gente aqui que eu já sei. Vamos lá, amém, seja muito bem-vinda, seja bem-vinda. Ali, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Igreja, vamos cumprimentar. Lá no fundo não tem ninguém, amém. Deus abençoe você, aqui também. Irmãos, tem gente aqui, ó. Vamos cumprimentar, tem gente ali, Deus abençoe. Povo lindo de Deus, que o Senhor possa fazer na sua vida um sobrenatural, amém? Um mover de Deus no seu coração. E vamos também consagrar diante do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. E enquanto nós vamos cantar, vamos devolver ao Senhor, não apenas o nosso dinheiro, não apenas os nossos bens, mas se você quer diante do Senhor entregar a sua vida, doe-se, entregue, renuncie a sua vida. Fala, Deus, eu sei que o Senhor não quer apenas um ouro, uma prata, um dinheiro, um cheque, o Senhor quer a minha vida por completa. Então, amados, vamos entregar ao Senhor, desde o primeiro mês, janeiro, até o final, toda a nossa vida diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, venha o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, venha o seu amor. Deus está perto de nós. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Ele está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, a fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Perto de nós, nossa fé ninguém pode roubar. Deus
Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nós já estamos aí para o final de janeiro, mas ainda há tempo de você rever como vai ser o seu ano, amém? De ver os seus valores, de realmente ainda tentar correr atrás da vida de oração, na vida de buscar a palavra de Deus. Não desanime, porque isso é o que vai mover todas as coisas, amém? A vida de oração, a vida de leitura da palavra, pelo menos meia hora por dia, o estudo da palavra de Deus, isso faz toda a diferença. De repente você está um pouco desanimado, de repente você olha para a sua família, para a história da sua família, e você vem aqui, se enche de Deus, mas quando você chega no seu lar, lá está a realidade. Lá está, os teus olhos contemplam muitas vezes as mesmas coisas. A mesma história. Mas nós precisamos olhar com os olhos da fé. Amém? Nós precisamos crer. Porque todo aquele que crê, verá a glória de Deus. Essa música fala sobre a essência da adoração. Nós precisamos entender que na nossa vida, quem tem que ser o centro de tudo é Jesus. Quem tem que ser adorado, exaltado, glorificado é o nome de Deus nas nossas vidas através de Cristo Jesus. Que o Senhor venha renovar nessa tarde o seu coração, os seus sonhos, a sua motivação. Que o que te mova não seja o ganhar mais, não seja de repente ver tudo ficar bem, é só uma cura. Mas o que te mova seja ir para a direção que é Cristo Jesus. E o Senhor vai trabalhar no tempo dele, Ele vai fazer aquilo que é para a glória dele. Ele sabe, Ele entende todas as coisas. Ele sabe de onde você veio, Ele sabe a sua história, Ele sabe a sua bagagem, Ele sabe as suas marcas, Ele sabe a sua vitória. Ele sabe o que te faz sorrir, Ele sabe o que te faz chorar. Ele sabe. Nós precisamos entender isso. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. O amor de Deus precisa mover as nossas vidas, amém? Senhor, nós entregamos mais uma vez os nossos caminhos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Os nossos olhos naturais, eles não conseguem enxergar muita coisa além do que é natural. Sabe, Senhor, quando Paulo teve aquele encontro, Saulo, ele teve que ficar cego, ele ficou cego, porque a glória de Jesus, a glória de Deus foi tamanha, que só ele ficando cego, ele pôde enxergar o que era sobrenatural. Então ele pôde se levantar como Paulo
e fazer a vontade de Deus. Senhor, assim como ele ficou cego em meio à sua glória, queremos ficar cegos em meio à sua glória e ter um encontro maravilhoso com o Senhor nessa tarde, para que os nossos olhos espirituais se abram, para que nós possamos fazer a tua vontade, para que nós possamos buscar aquilo que está no teu coração, porque quando nós estamos cheios do teu Espírito, tudo ao nosso redor começa a se transformar, porque o poder de Deus transforma, o poder de Deus muda, mas nós precisamos ter Jesus como centro, Jesus como a essência da nossa adoração. Aleluias. Esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu. Imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, nada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei.
nossas atitudes, das nossas palavras, Senhor. Te dou mais que uma canção, te dou mais que uma canção. Diga ao Senhor que você dará mais que uma canção nessa tarde, aleluia. Te dou mais que uma canção, te dou mais que uma canção. Eu te dou mais que uma canção, te dou mais que uma canção. Eu te dou meu coração, te dou meu coração, meu coração. Diga, eu te dou meu coração, Senhor Jesus. Te dou meu coração, meu coração. Mais que uma canção, te dou mais que uma canção, meu coração. Oh, aleluia, você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, a essência na adoração, porque é no poder do amor do Senhor que podemos voar como águia, que está junto de Deus, Ele está perto de nós, amém? Aleluia, Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar. Eu sei
Glória a Deus, feche seus olhos, continue adorando ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos sim, ó Pai, nadar nas águas do Seu Espírito, ó Deus, voar com o Senhor, ó Pai, entrar na Sua presença, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor não é um Deus de longe, mas o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. Pai, como é gostoso poder cantar ao Senhor, como é gostoso poder adorar e saber, ó Deus, que nós não cantamos mentiras, mas que quando nós cantamos que o Senhor sara, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, são verdades vindas do Senhor, ó Pai. Pai, nós te adoramos, não porque o Senhor nos cura, não porque o Senhor nos dá, mas porque o Senhor é, Pai, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, muito obrigado, Deus, pelo seu tão grande amor por nós. Obrigado, Deus, obrigado, 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 Senhor. Não temos palavras para dizer, não temos palavras para declarar, ó Pai, o quão gratos somos ao Senhor. Pai, te amamos, Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, mais do que as nossas palavras, mas recebe, ó Deus, os gemidos de nosso coração. Pai, aquilo que nós não conseguimos expressar, aquela gratidão, recebe, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda mais uma vez ao nome do Senhor. Amém, pode se assentar. Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, o culto está muito bom, o louvor tremendo, maravilhoso, o Espírito Santo já tem ministrado ao meu coração, eu tenho certeza que ao seu também, mas o culto ainda não acabou. O culto não acabou não porque o louvor, não porque começou a palavra, mas o culto é a sua vida. É o seu coração, essa mesma presença que está aqui, que nós sentimos quando cantamos músicas tão boas, tão gostosas na presença do Senhor. Essa presença te acompanha aonde você estiver. Onde você estiver, louve ao Senhor. Aonde você estiver, cante ao Senhor. Mesmo que não dê para você declarar, mesmo que não dê para você cantar com a sua boca, mas cante com seu coração. Derrame, entregue louvores ao Senhor, porque como o pastor Valdir lembrou, muito bem lembrado, o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, e nós louvamos a Ele com o nosso testemunho, com a nossa postura, com a nossa vida, e esses cânticos, eles nada mais são do que uma expressão daquilo do que nós já vivemos. Então viva o que você cante, viva para o Senhor, busque ao Senhor o tempo todo. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Essa palavra, como o Valdir falou, né? Talvez você que está aqui não me conheça, mas eu fui importado do culto de sábado, né? Eu prego mais nos cultos de sábado, mas como só tá eu, né? Só tinha gente, só tinha eu para pregar, aí então fui eu mesmo. Brincadeira. Havia já uma escala feita e eu já preguei outras vezes. Mas é um prazer estar aqui nesse culto, um culto que eu não participo muito, eu participo mais dos cultos da manhã e do culto de sábado, mas é um prazer estar aqui. É um prazer louvar ao Senhor, é um prazer compartilhar da palavra do Senhor com vocês, com a igreja. E é um prazer saber que mesmo não participando dessa reunião, dessas reuniões da tarde, por causa que nós temos células para visitar nesse horário, mas que nós falamos a mesma língua, que nós somos a mesma família, que é a família de Cristo. E eu quero falar hoje, essa noite sobre família. Na verdade, eu quero falar sobre paternidade, mas também quero falar sobre família, sobre irmãos, sobre nós como irmãos uns dos outros, irmãos que ajudam uns aos outros. E o pastor Gilson, ele tem pregado, e ele pregou no culto de sábado passado, e no culto de domingo retrasado, é uma palavra, e ele disse que esse é o ano do discipulado. Esse é o ano que a nossa igreja focará um pouco mais sobre o discipulado, e por isso que nós estaremos entrando, não apenas participaremos, não é assim, a terceira igreja está organizando e nós vamos no encontro de discipuladores. Não, a terceira igreja está organizando, mas nós participaremos juntos, nós estamos juntos com os nossos irmãos. Por quê? Porque é muito bom ser discipulado,
mas é muito bom também discipular. E eu quero falar sobre isso, sobre o que é discipulado, só um pouquinho, porque os dois personagens, o personagem principal do texto hoje chama Ananias, e o segundo personagem chama Saulo. Talvez você o conheça como Paulo. E foi muito importante na vida dele, ele ter um discipulador. Ele tem uma pessoa que cuidou dele, que caminhou com ele. Eu vou falar sobre isso. Mas antes eu quero falar sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Nós, durante o nosso desenvolvimento, nós temos muitas pessoas que nos ensinam muitas coisas. E no mundo empresarial, nós podemos entender que eles são mentores, são coaches, são treinadores. Nós temos pessoas que estão nos orientando diariamente e nos ensinando também muitas coisas. Mas no mundo físico também. Eu estou vendo aqui, eu estava vendo a Valentina aqui, eu vi outros bebês, e eu me lembrei, né, lá em 84, quando eu nasci, né, eu não lembrei de 84, mas eu me lembro que um dia eu nasci, e foi no ano de 84, e eu nasci sem saber nada. Eu nasci sem saber falar, sem saber andar, e eu aprendi a falar. Alguém me ensinou, não que alguém tenha sentado e falado, olha, agora você vai falar. Não, mas observando as pessoas, eu creio que provavelmente mulheres, né, que falavam mais, assim, aí observando elas, falando repetidamente, aí eu aprendi um pouco a falar, e eu fui aprendendo e a repetir também, e a andar. Eu aprendi a andar. A minha mãe, quando eu era uma criança, provavelmente eu estava lá engatinhando e eu querendo andar como uma criança comum, ela me segurava na mão e ela me ajudava, ela me auxiliava e assim por diante. Eu me lembro que a minha professora no primário, há 25 anos atrás, se chamava Edilma, né? E eu me lembro até hoje das aulas da professora Edilma. Ela já faleceu, mas eu me lembro que ela era tão amorosa, tão carinhosa para me ensinar, e ela falava, olha, beabá, bebé, nem lembro se é assim, né? Mas eu lembro que ela falava do bebê, babá, bibi, e ela foi me ensinando a ler, me apresentando as letras, me apresentando o alfabeto, aí depois, na primeira série, e assim por diante. No mundo empresarial também, na questão profissional, eu tive pessoas que me ensinaram, que caminharam comigo. Eu tive alguém que me ensinou a usar, por exemplo, uma calculadora, que a gente não nasce sabendo usar uma calculadora. Se bem que as crianças de hoje em dia já entram no Google, apertam J e vão para as páginas de jogos e estão lá mexendo sozinhas, né? Às vezes o pai nem sabe mexer no computador direito, mas o filho de 3, 4 anos já está lá e já navega, já mexe no mouse. Mas eu era um pouco mais lento, né? Eu não tinha essa coordenação motora toda. Mas eu tive muitas pessoas que me ensinaram muitas coisas. Mas, pai mesmo, eu tive 2, né? Você achou que eu ia falar 1, né? Mas são 2. Eu tive o meu pai Celso, que foi quem me ensinou, quem me pôs no mundo, quem me gerou. E meu pai me ensinou muitas coisas. Ele me ensinou muitos princípios da vida dele, só que ele não morava na mesma casa que a minha mãe. Então eu não aprendi tanto quanto eu gostaria. Eu não convivi com meu pai e ainda não convivo tanto quanto eu gostaria. Gostaria de ter convivido mais, gostaria que meu pai fosse mais presente na minha vida. Mas eu aprendi muitas coisas com ele, muitos princípios. Ele me ensinou como poupar dinheiro, ele me ensinou como investir, e ele foi me ensinando muitas coisas. Mas eu tive uma pessoa que ele, mais do que me ensinou, ele dedicou a vida dele a cuidar de mim. E por isso que eu falei que eu tive 2 pais. Foi o meu pai que me gerou e o meu avô, seu Leonel, que me criou. Ele me criou. Ele não apenas me ensinou a falar, como todo mundo. Quando nós vemos uma criança e ela começa a falar babá, a gente, babá, e fica repetindo. E todo mundo, quando está perto de criança, né, fica falando. E se você se olhasse falando, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? Mas quando todo mundo é assim. E eu tive muitas pessoas que me ensinaram. Mas eu tive uma pessoa que dedicou a sua vida para cuidar de mim. E hoje, no culto anterior, eu lembrei, no culto das 10, eu me lembrei que há uns 25 anos, 26, 27, eu não me lembro, mais de 20 anos atrás, Campo Grande, eu não sei se foi o Brasil, porque eu era muito pequeno, mas teve uma crise na questão da carne e do leite. E eu estava me lembrando disso agora. E eu me lembro de algumas cenas da minha mãe falando
que o meu avô tinha ido comprar leite numa chácara, numa fazenda, porque não tinha nos mercados. Alguém se lembra dessa crise, desse momento, que as pessoas iam lá em Cidrolândia comprar carne? Eu acho que tem bastante gente que se lembra. O Valdir lembra, né? Mas eu me lembro disso. E quem ia de bicicleta? Nós morávamos longe, não morávamos perto. Mas o meu avô, ele pegava a bicicleta dele e ele ia lá, e falava, iria comprar aquele leite longe, e eu me lembro de algumas vezes que ele ia na fazenda, na chácara não tinha mais leite. Já pensou? Mas daí ele voltava, ele ia para outros lugares. A minha mãe me conta que ele acordava de madrugada para ficar na porta do mercado, para pegar o leite, para pegar a fila do leite. O meu avô, ele não apenas me ensinou, mas ele dedicou a sua vida para me cuidar. E dedicando a sua vida, eu aprendi muitas coisas com ele. Eu aprendi... por exemplo, eu me lembro que eu poucas vezes, eu acho que eu vi ele 1 ou 2 vezes triste. Eu poucas vezes vi ele triste, mas eu sempre o via motivado, sempre alegre, sempre disposto, sempre batalhando. Ele perdeu o emprego uma vez, mas ele estava lá e ele falava, não, mas emprego vai, emprego vem, dinheiro do mesmo jeito que vem, vai, nós vamos conseguir mais, não se preocupa. Né? E aí devendo todo mundo, mas ele estava fazendo o quê? Se empenhando em cuidar, se empenhando. Então existem pessoas que nos ensinam, mas existem pessoas que dedicam a vida para nos fazer crescer. E eu me lembro quando eu me formei, o meu avô estava lá formando comigo, ele estava celebrando comigo naqueles momentos. Eu me lembro de muitos outros momentos, quando eu me casei, ele mal conseguia andar, mas ele estava lá comigo. E infelizmente, né, o meu avô faleceu há pouco tempo, ele faleceu no ano passado, e ele não viu ainda, ele não pôde presenciar o momento em que a minha esposa engravidou, mas eu sei que o que ele fez, no pouco tempo de vida dele, só 83 anos ele viveu, né, não viveu quase nada, mas no tempo que ele viveu e ele dedicou a vida dele para me fazer crescer. E é sobre isso para mim é discipulado. Isso para mim é você ser discipulado, é você cuidar de alguém, é você dedicar a sua vida pelas pessoas. Eu tive, na caminhada cristã, algumas pessoas que me ensinaram algumas coisas também. Talvez você teve. Eu tive bons professores na escola bíblica dominical. Eu me lembro da irmã Vera Tilde, ela esses dias trouxe uma foto minha de 16 anos atrás. Você imagina, né? O cabelão, eu tinha cabelo ainda, né? Só que crescia, era grande, só que para cima, para o lado, assim. Então, ela me ajudou, ela me ensinou. Eu tive o Carlinhos, né, que foi meu líder de célula, na célula 18 a 16, no ano 2000, né, ele me ensinou como abrir a Bíblia, ele me ensinou muitas coisas também. Mas, pai, assim como na vida real, na vida espiritual, eu tive 2 também. Eu tive o pastor Domício, que foi uma pessoa que caminhou comigo, e ele dedicou a vida dele em me fazer crescer. E hoje eu me lembro, e se fosse comigo eu não ia ter a paciência que ele tinha. Mas cada semana eu ligava para ele para falar que Deus tinha falado que eu ia casar com uma pessoa diferente. Né? E eu ligava para ele e falava, pastor, você não sabe, eu estou apaixonado. Né? Eu amava. Eu tinha uma facilidade para amar com 14 anos, assim, eu nunca vi como que eu amava, assim, né? E ele ouvia, e ele falava, e tal. Ele falava, mas você tem certeza que Deus falou? Eu falava, falou? Você está falando que Deus não falou? Não falei nada. E ele foi, e ele dedicou aquele tempo dele, não apenas em me ensinar algumas coisas, mas ele se preocupava comigo. Ele me ligava. Por incrível que pareça, ele me ligava. E aí, como é que você está? E aquele assunto? E na sua casa? E em tal lugar? E ele foi e dedicou a sua vida. Por isso que eu sou muito grato a ele. E eu tenho muita vontade. O meu maior desejo é de ser um dia como ele é. Né? Se eu chegar na idade dele, lá com 50 anos dele, com metade da juventude dele, com metade da disposição dele, já está bom para mim. E eu tive o outro pai, que é o pastor Ronaldo, que é quem me discipula até hoje, que é quem cuida de mim. O pastor Ronaldo, no momento mais difícil, nos 2 momentos mais difíceis da minha vida, o pastor Ronaldo estava comigo. Ele estava lá na minha casa, ele estava comigo, e ele passou a noite comigo. Em 2 momentos que eu precisei, ele sempre esteve comigo. Mesmo momentos que eu nem dava muito valor, e eram coisas que eram muito dolorosas, mas ele falava assim, não, você é que não quer falar,
mas eu sei que você precisa, eu vou ficar aqui com você, né? Ele me ensinou a abraçar, por exemplo, né? Que eu não sei abraçar direito, que eu abraço meio duro, eu já falei isso, né? Mas ele abraça assim gostoso. Então, eu tive 2 pessoas que dedicaram a sua vida para me ensinar, para cuidar de mim, tanto 2 na parte física, quanto 2 na parte espiritual. Tive 2 pessoas. E aqui nós vamos ver um pouco sobre a vida de Saulo. Saulo também, que nós conhecemos como Paulo, teve 2 pessoas na vida dele. Engraçado, né? Tem uma semelhança então. 2 pessoas que dedicaram a sua vida a cuidar dele. A primeira pessoa, ela não é muito conhecida, a Bíblia fala pouco sobre ele, que é Ananias. E é sobre ele que nós vamos dedicar um tempo hoje aqui, um tempo de estudo sobre a vida dele. A segunda é Barnabé. Barnabé passou grande parte do tempo da vida de Paulo, foi aprendendo com Barnabé. Barnabé cuidava de Paulo, Barnabé fazia muitas coisas com Paulo. E há muitas palavras sobre Barnabé. Existe até uma palavra que chama fator Barnabé. Talvez você já tenha até ouvido através do pastor Gilson, ele já pregou essa palavra. O pastor Ronaldo também já pregou essa mesma palavra. O pastor Yuri também já pregou essa mesma palavra. Não sei se nesse culto, mas eu já os vi pregando em outras ocasiões. O pastor Eibe, que foi a primeira pessoa quem pregou essa palavra. E se você olhar no YouTube, na internet, há várias pessoas que pregam esse mesmo sermão. Por quê? Porque Barnabé era um homem valoroso, era um homem importante. Mas hoje, falando sobre paternidade, eu quero falar sobre esses 2 personagens, Saulo e Ananias. O relacionamento deles, dessas 2 pessoas. O título dessa mensagem, apesar do assunto, do tema, ser paternidade, falar sobre o cuidado de Ananias com Paulo, o título dessa mensagem, ele é: servir a Deus exige coragem. Servir a Deus exige muita coragem. Não é fácil. Você cumprir um protocolo, você ser uma pessoa religiosa, não exige tanta coragem. Exige apenas um pouco do seu tempo. Mas servir a Deus, isso tem que ter coragem. Atos, capítulo 9, do versículo 1 em diante. E Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Falando um pouco sobre Saulo, a palavra diz que ele respirava morte. Ele ainda estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo a igreja. Não porque ele era mau, talvez ele fosse um pouquinho mau, né? Mas porque ele estava cego por causa da sua religião. Porque ele estava tão empenhado naquela religião que ele era capaz de matar e ele era capaz de prender as pessoas por causa daquilo. A palavra diz lá em Atos 7, se eu não me engano, sobre a morte de Estevão. E a palavra nos diz, ela não fala se Paulo matou, se Paulo apedrejou, mas ela diz que ele estava presente. Paulo, se ele não era um assassino, ele era no mínimo um cúmplice de um assassinato, por causa da sua religião. É desse Saulo, é desse Paulo que nós estamos falando. Um homem que poderia matar, que achava certo matar por causa da sua religião. Um homem que perseguia a igreja, um homem conhecido naquele lugar, por causa do seu empenho em aniquilar com o cristianismo. Ele queria sim acabar com o cristianismo. E é sobre esse Paulo que nós estamos falando. E é sobre este homem que Ananias teve a difícil missão de falar do amor de Deus, de anunciar a Deus. Então, por isso, que para servir a Deus, você precisa ter disposição? Sim, mas você precisa ter coragem. Versículo 3 em diante. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar
contra os aguilhões. Ele está querendo dizer que era difícil você lutar contra a fé de Cristo, a fé cristã. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe Jesus: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, e espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vá à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos apresentamos mais uma vez diante do Senhor e pedimos a Deus: fala conosco, fala mais uma vez conosco. Espírito Santo, eu não tenho a ousadia de dizer que o Senhor é livre neste lugar, porque é o Senhor quem me liberta. A liberdade é toda sua, Espírito. Age no meio da tua igreja, age no meio do teu povo, quebranta os corações e principalmente ministra a sua palavra aos nossos corações. Pai, não nos limite apenas a minha voz, não nos limite apenas a palavra que sai da minha boca, mas Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito ministre diretamente aos nossos corações. Amém. Para servir a Deus, nós precisamos ter coragem. Nós estamos falando aqui sobre 2 personagens. O primeiro é Saulo, como eu já disse, um homem cruel, um homem que fez muito mal à igreja, um homem que perseguia e que era capaz de fazer quase tudo por causa da sua religião. Mas agora o segundo personagem, ele não é tão conhecido assim. Ele é um homem que a Bíblia cita pouquíssimo e fala pouco sobre ele, mas há muito o que nós podemos aprender com ele, porque através da vida dele, um grande homem foi reconhecido, um grande homem foi alcançado pelo Senhor. E talvez, se Ananias não tivesse falado do amor de Deus para Saulo, era bem provável que Deus levantaria outra pessoa. Mas Ananias estava no centro da vontade de Deus, e Ananias foi um participante deste mover. Talvez você que está aqui, você teve muitas oportunidades de falar do amor de Deus para as pessoas e não falou. Você se calou durante as oportunidades que você teve. Mas Deus, Ele levanta outras pessoas. Só que, infelizmente, você não participou desse mover. Você não participou desse milagre. Você não participou de tudo o que Deus tinha feito. Quantas coisas Ananias fez?
Quantas coisas Paulo fez, e graças a uma palavra, a um homem não conhecido, que se dispôs e que teve coragem de assumir o chamado do Senhor, teve coragem para obedecer. E a primeira característica de uma pessoa que tem coragem, uma pessoa que está no centro da vontade de Deus, é que ele é obediente a Deus. Obedece a Deus. Primeira característica, ele obedece a Deus. Muitas pessoas ouvem a Deus. Eu ouço a Deus o tempo todo. Deus fala comigo sempre. E eu já falei isso nos outros cultos, Deus fala comigo quando eu leio a palavra dele, através do meu TSD, do meu tempo a sós com Deus. Deus fala comigo através da oração, mas Deus fala comigo até nas situações mais improváveis, né? Às vezes você está passando na rua e passa nessas lojas de utilidades assim, né? E toca aquela música, sabe aquela música que repete e não fala nada com nada? Mas Deus fala comigo, até através dessas pessoas que são os chamados poetas modernos, né? Que infelizmente são os poetas que nós temos hoje em dia. Mas Deus fala, Deus ministra o meu coração. Às vezes eu estou assistindo um filme e através de uma cena daquele filme, boa ou ruim, positiva ou negativa, o Espírito Santo ministra na minha vida e fala, olha, isso não é bom, olha isso, olha aquilo. E o Espírito Santo está sempre ministrando. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e eu sempre sou ministrado através da vida das pessoas. Há uns tempos desse eu fui, o Rogério, eu estava conversando com ele, e uma conversa tão boba, tão simples, mas ali eu saí tão impactado com as coisas que Deus estava fazendo na vida dele, com as coisas que o Espírito Santo estava dando para ele, estava fazendo através dele e com ele. Então Deus fala comigo o tempo todo. E talvez você que está aqui ouve a voz do Senhor várias vezes. Quando você está na igreja, Deus fala com você através dos louvores, através do pregador, através dos anúncios, através do VT informativo. Deus fala com você. Ou você está simplesmente aí sentado e às vezes você nem está prestando muita atenção. Tem dia que a gente está meio distraído, né? E o pastor está falando e você fala, que é de amor que ele está falando, eu sei disso. Né? Se perguntar o que foi a palavra hoje? Não, foi do amor de Deus. Sempre é do amor de Deus, né? Porque Deus nos ama. Mas daí você está lá e você está olhando para o câmera que está ali, mas Deus está ministrando, porque você está olhando para ele e está pensando, essa pessoa está dedicando o tempo dele, mesmo que às vezes não reconhecido, mesmo que no escurinho ali, né, atrás de uma câmera, mas ele tem trabalhado para Deus. E aí o Espírito Santo começa a falar, poxa, eu podia trabalhar mais para Deus, né? Eu me lembro que há algum tempo atrás eu participava mais, eu ajudava em tal lugar, eu cantava, eu ajudava na recepção, e eu fazia isso, eu fazia aquilo, e o Espírito Santo ele está sempre nos incomodando, sempre ministrando aos nossos corações. Você se lembra disso? Você está se identificando? Eu sempre que eu vejo, eu mesmo sendo muito ativo, eu sou tão ativo que eu trabalho 24 horas, né? O pastor Gilson, quando ele me contratou, ele falou assim, olha, você não tem horário, o seu horário é toda hora. Esse é o seu horário, mas pelo menos 8 horas por dia. Ele fala, seu horário é toda hora, mas pelo menos 8 horas por dia você tem que dedicar aqui na igreja, aqui para as coisas, para a casa do Senhor. E às vezes eu olho, eu tenho tanta coisa para fazer, e eu vejo alguém machucado, eu vejo o hospital, e eu falo assim, rapaz, faz tanto tempo que eu não vou lá na Santa Casa fazer uma visita, e o Espírito Santo vai me incomodando, e assim é você. Mas não basta ouvir a Deus. Ouvir a Deus é muito bom, é muito importante, mas nós temos que obedecer a Deus. Ouvir e obedecer são duas coisas totalmente diferentes. Quem tem filho sabe, às vezes você fala do seu filho, vai arrumar seu quarto, ele fala, aham, aí não vai, né? Você chega lá daqui 10 minutos, tá a mesma coisa desarrumado, né? E eu até falei, eu dei uma dica, né, que eu aprendi há algum tempo atrás, uma dica para os casados, né, que a Aline vem e ela fala, poxa vida, eu já falei com você, né, que você tem que me ajudar mais aqui em casa e tal, você não me ajuda a lavar a louça, olha essa bagunça. Aí eu aprendi, eu falo, tá bom, é verdade, né, eu concordo. Aí ela fala, você não lavou a louça? Eu, então, não lavei a louça. Aí você vai falando, mas não obedece. Você fala, você ouve, mas não obedece. A minha mãe falava, já fez tarefa?
tarefa, tem que fazer tarefa, e não fazia tarefa. Então, você ouvir e obedecer são duas coisas totalmente diferentes. São duas coisas totalmente diferentes. Mas Ananias, ele estava no centro da vontade de Deus, ele ouvia a Deus e ele obedeceu ao Senhor. Obedecer. Até tem a música da Viviane Barreto, né? Obedecer é melhor que sacrificar. É muito melhor obedecer. Obedeça a Deus. Quando o Senhor fala, obedeça. E obedecer não é fácil. Você já pensou? Para que eu fale, para que eu diga para você obedecer, é até eu falar, obedece a Deus. É simples. Agora imagina na situação de Ananias. Deus fala para ele, Ananias, levanta, se apronta, vai lá, tem um homem chamado Saulo. Ele fala, Saulo? Você está falando de que Saulo, Senhor? É esse Saulo mesmo que você está pensando. Mas Senhor, Saulo, sabe, ele é muito ruim. Sabe as coisas que ele tem feito com a igreja do Senhor lá em Jerusalém? Deus fala, eu sei o que ele tem feito. E só que inclusive ele vai pagar, ele vai passar por poucas e boas pelo meu nome. Ele vai saber o que é sofrer em amor ao Evangelho. Não é castigo não, mas é para que o meu nome seja glorificado através da vida dele. Vai lá, é esse Saulo. Você já pensou, se Deus fala para você assim, vai lá no presidente da Indonésia agora, né? E fala com ele, fala de Deus para aquele homem, vai lá naquele pessoal lá que está explodindo a revista, que está fazendo tudo, sabe, aquele mesmo, aquele da Al-Qaeda ali, né, do movimento, como é que é, do Islã, do EL, né, do El, vai lá naquele homem, é esse homem que eu tenho, é esse homem que é precioso. Rapaz, é difícil. Se falar de Deus para o nosso vizinho de mesa, a pessoa que trabalha no escritório ao lado da gente, já é difícil. É muito difícil. Às vezes você vai falar de Deus para as pessoas, já é difícil. Eu me lembro, e eu até cito isso, que Deus sempre me incomodou para falar de Deus para todo mundo. Eu me lembro na escola que as pessoas elas viam e elas falavam para mim, e elas falavam assim, Rafael, sabe, eu tanto problema na minha casa, os meus pais, sabe, o casamento deles está difícil, e lá em casa está uma briga, e não sei o quê. Aí eu falava assim, é assim mesmo, né? Eu poderia muito bem, eu tinha que dizer, falar, não cara, vamos orar, você quer que eu ore por você? Não, Deus pode mudar a história da sua casa, Deus, eu conheço um Deus. E as pessoas quando elas vinham falar comigo, era por quê? Porque elas sabiam que eu era cristão, elas sabiam que eu tinha algo diferente, mas eu mesmo sabendo que elas sabiam, eu tinha medo, eu não tinha coragem, porque falar de Deus também exige coragem. Talvez você não corra um risco de morte, mas você corra o risco da morte social, né? E a nossa reputação, poxa, o que vão pensar de mim? Vão falar que eu sou um biblião aqui, né? Vão falar que eu sou um crentão, um caretão, um chatão. Não é isso. As pessoas, elas querem o que você tem, elas precisam do que você tem, e elas precisam do Deus que você tem. Ouvir a Deus é bom, mas obedecer a Deus é muito melhor. Coloque-se no centro da vontade de Deus e obedeça o chamado do Senhor. E a segunda característica, primeira é que ele obedece. A segunda é que ele é capaz de entender os detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Nosso Deus não é um Deus de qualquer coisa. Não é um Deus estabanado, que vai fazendo as coisas e é tudo uma coincidência louca assim, né? Que é isso que a ciência fala. Que o universo é uma loucura doida em si mesmo e que existe. É simplesmente, é isso que a ciência tenta nos provar e fica tentando provar que, na verdade, o acaso, ele é tão acaso, ele é tão coincidência que deu certo. Não, o nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que Ele cuida das nossas vidas no passado, Ele cuidou, Ele era, Ele é e Ele será. Deus é Deus. Deus não vai ser Deus. Deus não era Deus. Deus é Deus no passado, é Deus no presente e é Deus no futuro. Deus simplesmente é Deus. E Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que Ele fala as coisas, Ele nos explica coisa por coisa. Então lá no versículo, se você puder ler, no versículo 11, diz o seguinte: e disse-lhe o Senhor, a Ananias, né? Disse o Senhor a Ananias, levanta-te e vá
à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo. Olha quantos detalhes. Aí Deus, eu imagino Deus pensando, olha, você pode até ir na rua direita, você pode até ir na casa de um homem chamado Judas, pode até ter um homem de Tarso chamado Saulo, mas olha, ele está orando. Então, se ele não estiver orando, é outro. Você pode procurar outra pessoa. É até coincidência, mas vá na rua direita, na casa de Judas, vai ter um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Talvez você está aqui hoje, e você está pensando assim na sua empresa, você fala, rapaz, que problema que eu vou ter amanhã, porque eu entrei numa sociedade, eu entrei num negócio, e eu fiz umas contas, e eu fechei um negócio com alguém, e eu aceitei aquele negócio, mas eu nem consultei a Deus. E agora, você está aqui desesperado, falando, meu Deus, me ajude. E eu quero dizer para você, o nosso Deus é um Deus de detalhes. Não entre numa coisa que Deus não te falou. Não entre numa porta que Deus não abriu para você. Deus, ele é um Deus cuidadoso. Ele é um Deus que te cuida. Ele é um Deus que fala com você. Nós não estamos aqui cantando e louvando o vento. Não é o acaso. Não é o acaso. É Deus. É Deus presente. É Deus conosco. É Deus que está no meio de nós e habita no meio de nós. Não é possível que Deus, eu não imagino que Deus está assim, sentado lá, escorado, em alguma árvore lá no céu, na árvore do conhecimento do bem e do mal, da vida, né? Está lá escorado na árvore da vida, olhando para as nossas vidas e falando, o Charles lá, ó o Valdir, ó o pessoal lá. Não vai dar certo isso aí, mas deixa. Não, o nosso Deus é um Deus que participa. Ele é um Deus que está habitando no meio de nós. Ele está aqui, falando com você, falando, olha, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Vem, fala comigo, fala que eu tenho muita coisa para te dizer, fala que eu vou te ensinar, eu tenho as orientações certas, eu tenho o caminho certo para te dizer. Esse é o Deus que eu creio. E esse é o Deus que Ananias cria também. Porque se você já pensou, se Deus falasse para ele assim, vai lá e fala para Saulo, ele ia falar, vou nada, vou falar com esse cara aí, é a minha cabeça. Eu estou imaginando coisa, eu estou vendo que ele está machucando os cristãos, eu estou vendo que ele está prejudicando a igreja, então eu quero falar com ele. Mas Deus é um Deus de detalhes, e Deus é um Deus de certeza. Ele fala, e Ele fala com exatidão. Você sabe o que você tem que fazer, e como você tem que fazer. Se você não sabe, busque mais a Deus. Aí você está falhando na primeira parte, que é ouvir ao Senhor. Ouvir ao Senhor é um princípio básico. Ouvir ao Senhor não está nem nos tópicos, porque é ao concurso, né? Não participa de nada, já é principal. Você tem que ouvir ao Senhor. Para que você ouvir ao Senhor, aí sim você pode obedecer e entender os detalhes. E a terceira característica, além dele obedecer, dele entender os detalhes, é que ele tem paciência. Paciência em esperar os detalhes de Deus. Como eu disse, quantas coisas nós fazemos, quantas vezes nós colocamos os pés pelas mãos, quantos relacionamentos machucados, quantos negócios falidos, né, nós temos que passar para aprender e para ouvir a voz do Senhor. Deus quer que nós tenhamos paciência. E eu citei aqui nos outros cultos, há 16 anos, não foi um dia, não foi um ano, não foram 10 anos, foram 16 anos que eu oro pela conversão de toda a minha casa. 16 anos, gente. Há 16 anos que eu sou convertido, e há 16 anos que eu aprendi com a Andréia Márcia, eu aprendi com o Carlinhos, eu aprendi com o pastor Domício, eu aprendi que nós temos que orar pela nossa família. Nós temos uma promessa, que a nossa casa servirá ao Senhor. Isso é uma promessa que eu recebo, e eu oro sempre por isso. Mas demora, mas às vezes demora. E no meu caso, demorou 16 anos, eu orando,
eu jejuando, e havia momentos que eu chegava na minha casa, eu vinha na igreja, e eu chegava de um retiro pegando fogo. Aí eu chegava lá em casa, a primeira palavra que eu recebia assim da minha família: chegou o crentinho. Aí você falava assim: poxa vida, balde de água fria. Aí chegou o Bíblia, chegou o fulano: ah lá, você não é crente? Aí, né, e falava: olha lá o pastorzinho, olha lá, e aí pastorzinho, como é que tá? Você ora? E Deus existe? E assim era, dia após dia, domingo após domingo. E às vezes eu chegava, um dia, quando eu menos esperava, a minha mãe me ligou, ela falou: onde você está? Você está na igreja? Eu falei: não, hoje eu não fui, né? Foi um domingo, eu não fui na igreja naquele domingo, eu não vim à igreja naquele domingo. E ela me ligou, ela falou assim: ah, tá. Aí depois, era 9h10, ela ligou para mim, ela ligou assim, ela disse: ah, eu liguei só para te falar que agora eu sou sua irmã também. Aí eu falei: oi? Aí ela falou: então. E a minha mãe esperou um dia que eu não vi a igreja, ela me ligou, ela veio à igreja, ela perguntou quem ia pregar. Ela não queria que fosse nem o Domício nem o Ronaldo, porque eles me conhecem, né? E ela tinha vergonha deles. Aí não era o pastor Djalma quem pregou. E não foi nem o Djalma, foi o testemunho da Erenice. E aquele dia, ela veio e ela entregou a sua vida a Jesus. E no ano passado, em novembro do ano passado, ali no batistério, o testemunho dela, e essas palavras eu nunca mais vou esquecer. Ela disse assim: e hoje eu não tenho vergonha de dizer que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Para servir a Deus, para esperar o tempo de Deus, para obedecer a Deus, você tem que ter coragem, você tem que entender os detalhes, mas você tem que ter paciência também. Às vezes a gente tenta fazer as coisas na marra, e falar, e brigar, e falar: você precisa de Deus, você isso, você não muda, e tal, e vai, e faz, tal. Às vezes a gente acaba retardando o tempo, mas nós temos que ter paciência e perseverar. A última característica de uma pessoa que tem coragem para obedecer a Deus, para servir a Deus, é que ela crê no poder de Deus para transformar vidas. Você crê no poder de Deus para transformar as pessoas? E eu quero repetir uma frase que eu falo sempre. Sempre falo essa frase, e eu tenho que me lembrar dessa frase. Talvez você vai até achar estranho, mas você não é Deus. Eu não sou Deus. Repete comigo: eu não sou Deus. Talvez você pense: é lógico que eu não sou Deus, mas às vezes você tenta ser Deus. Sabe como que você tenta ser Deus? Definindo quem é salvo e quem não é salvo, quem pode e quem não pode. Às vezes você olha para uma pessoa e fala: ah, não, esse aí, ele tem tudo. Ele tem um carro bom, ele tem uma casa boa, ele tem uma chácara, ele tem uma fazenda, ele é muito rico, ele viaja para a Europa, ele tem uma família, ele não precisa de nada. Como é que eu vou falar de Deus para ele? Aí eu tenho uma palavra para você: essa pessoa não tem nada, porque ele não tem Deus. Eu tenho tudo, porque eu tenho Deus. Você tem tudo, porque você tem Deus. E às vezes nós olhamos para as pessoas, e olhamos para uma pessoa como Paulo, e olhamos para uma pessoa um escarnecedor, aquela pessoa que fica zombando da palavra de Deus, e fica te chamando de Bíblia, e fica te desafiando, e aí ele fala que Deus não existe, que se Deus existisse, por que tudo isso aconteceria? E ele começa, e nós olhamos para ele e falamos: esse cara não tem jeito, esse cara não dá, esse cara não vai aceitar Jesus nunca. E eu quero dizer para você: você não é Deus. Olha para a sua vida, olha para a sua vida passada. Eu lembro de mim também. Eu nunca fui rico, né? Mas eu tinha muitos amigos, eu tinha muitas coisas para fazer, eu tinha uma atividade, né? E quando eu era adolescente, quando eu me converti, eu andava de skate, e eu gostava. O skate era a minha vida. Eu passava o dia, eu acordava às vezes 6 horas da manhã para ficar fazendo barulho na calçada dos outros, né? Que skate faz isso, né? E o meu vizinho até quebrava a lâmpada do poste da frente da casa dele para a gente parar de andar de skate na frente da casa dele. Mas eu fazia aquilo, eu era feliz ali. Mas toda noite, quando eu chegava na minha casa, só eu sabia que ainda havia um vazio, que eu queria preencher aquilo de alguma forma, e eu falava: o que mais que eu posso fazer? E vamos sair, e vamos para a festa, e vamos beber, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas eu precisava de Deus, e teve alguém que olhou para mim e falou: não, esse rapaz, ele não tem tudo, ele não tem Deus,
como que ele vai ter tudo? Ele, na verdade, ele não tem nada. E essa pessoa falou do amor de Deus, e ela ministrou sobre a minha vida, e foi falando, e falando, e falando. Então eu quero te dizer, você deve acreditar no poder de Deus para transformar as pessoas. E agora, para finalizar, lá no versículo 3, o versículo 3 diz o seguinte: e indo no caminho, Paulo no caso, e indo Saulo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, de repente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia... Paulo estava andando, perseguindo os cristãos, mas de repente, Paulo teve um encontro com Deus. E eu quero dizer para você, esse final de tarde, começo de noite, o nosso Deus é um Deus de repente. De repente, a minha mãe me ligou e falou, eu sou sua irmã. De repente, a minha mãe me ligou e falou, eu estou com câncer. De repente, a minha mãe me ligou e falou, o médico abriu e viu, falou que não tem nada, eu fui curada. É de repente a sua família pode ser transformada, de repente a sua empresa pode ser levantada, você estava quase falindo, é o seu casamento, de repente, Deus pode fazer alguma coisa, porque de repente, você pode ter um encontro sobrenatural com Deus. E eu quero que você fique em pé nessa noite, nesse final de tarde. Fique em pé, creia nesse Deus, creia no poder desse Deus. Deus tem poder para transformar a nossa cidade. Deus tem poder para transformar a sua casa. Deus tem poder, e Deus tem poder. Eu citei nos outros cultos, eu vou citar nesse também. Eu tenho um primo que ele há 30 anos é dependente químico. 30 anos, não são 10 dias, são 30 anos, mas Deus tem poder para transformar a vida dele e fazê-lo um homem de Deus. Você acha que o seu milagre é impossível? De repente, Deus pode fazer. O nosso Deus não precisa fazer assim, Ele não precisa estalar os dedos, basta que seja, basta que Deus diga, é e será, basta que Deus determine e é. No reino dos céus, não vai ser, porque o nosso Deus tem poder para transformar qualquer realidade. Nós olhamos para a nossa nação, nós olhamos para os preços das coisas, nós olhamos para a economia, e às vezes a gente fica desesperado, mas Deus, de repente, pode fazer um rebuliço nessa nação. Deus, de repente, a palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e eu sararei a sua terra. Deus pode sarar a nossa terra, basta que nós o busquemos, basta que nós nos humilhemos perante Ele. Deus pode sarar a sua família, Deus pode sarar a sua depressão, Deus pode sarar a sua vida, não importa o que seja, para Deus isso não é nada, porque Deus é, e amanhã Deus sempre é Deus. Feche os seus olhos, clame ao Senhor, busque ao Senhor nessa tarde, apresente a sua situação diante do Senhor, fale com Ele. Deus, em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor aqui em Campo Grande, nós como igreja do Senhor, clamamos, Pai, haja na nossa casa, Pai, haja na nossa vida, Pai, nos dê força, Pai, nos dê coragem para sermos cristãos de verdade, nos dê coragem para anunciarmos o amor do Senhor, não apenas com palavras, mas com a nossa vida, Deus, com a nossa vida. Nós queremos sim ser como Ananias, que ao ouvir a voz do Senhor, obedecemos prontamente. Nós queremos ter coragem, nós queremos ouvir, nós queremos entender e nós queremos crer no poder do Senhor para transformar a realidade. O Senhor é Deus, nós não acreditamos em uma pedra, nós não acreditamos no vento, nós acreditamos no Senhor dos exércitos, Criador de todas as coisas. No Senhor tudo existe, e do Senhor, é para o Senhor, e é no Senhor que nós cremos. Deus, em nome de Jesus, nós cremos no poder do Senhor para transformar cada realidade, em nome de Jesus, que a graça de Deus, que a consolação
do Espírito Santo, que a paz que excede todo entendimento, que o discernimento do Senhor esteja com você. Em nome de Jesus, vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.